Glória a Deus. Boa noite, geração. Boa noite, geração. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. É uma felicidade estar aqui e saber que nós somos livres para adorar. Amém? Glória a Deus. Levante sua mão e diga: eu sou livre para adorar. Eu sou livre para buscar. E o Espírito Santo está aqui. Glória a Deus. Amém? Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, aí quem tem Bíblia, quem tem no celular também, no livro de Atos, no capítulo 1, a partir do versículo 6 ao 11. Amém? Atos, capítulo 1, versículo 6 ao 11. Todos já acharam? Amém? Escola Bíblica. Quem achou, diga amém. Quem não achou, espera um pouquinho. Depois dos evangelhos, depois de João. Vamos lá. Em nome de Jesus. A ascensão de Jesus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Dê glória a Deus. E sereis minhas testemunhas, tanto, diga comigo, em Jerusalém. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Diga: 2 varões. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto, foi elevado ao céu, virá do modo como o viste subir. Amém? Dê glória a Deus, aplauda o Senhor e pode sentar em nome de Jesus. Geração. Nós fomos chamados para uma missão. Amém? Glória a Deus. Quem aí entende que tem uma missão? Levanta a mão. E se você não entende, você vai entender hoje. Amém? Pelo poder do Espírito Santo. A nossa missão é a missão de ser testemunhas. Testemunhas de um rei que vive, que reina e que ressuscitou. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor. Nosso rei vive, ele ressuscitou. Ele se entregou por cada um de nós. E na campanha, nós passamos pela campanha, nós entendemos em todas as pregações que tudo estava consumado, tudo foi consumado, tudo foi pago, o preço foi pago, o meu preço e o teu preço foram pagos. Amém? O Senhor, ele se entregou por nós e foi morte de cruz, a pior morte, morte de um condenado que era inocente. Se colocou em nosso lugar, tomou todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ao terceiro dia, ele veio à vida, ele venceu a morte, para mostrar o propósito de Deus. Mas, ele ainda ficou 40 dias aqui com cada apóstolo, com os seus discípulos, ensinando, pregando, mostrando ainda o reino de Deus. Mas humanamente ainda, esses discípulos achavam que depois da ressurreição, depois da aparição, depois do milagre, ele poderia já instituir um novo reino em Israel. Muitas das vezes, geração, a gente está mais preocupado em resolver os nossos problemas. Os nossos olhos ainda não estão abertos para que Deus tem para nós.
a grandiosidade de Deus. Os propósitos do Senhor são maiores do que qualquer problema, do que qualquer dificuldade, do que qualquer sonho. Só que naquele momento eles não viam isso. Humanamente eles achavam que o reino seria estabelecido, que Israel iria voltar ao poder. Mas o nosso Senhor, Ele nos ensina e ensinou a eles que o reino que Ele queria ensinar, que Ele quer ensinar para cada um de nós hoje também, é o reino espiritual. É um poder maior, aonde os nossos olhos serão abertos. Pergunta humana vezes, uma resposta celestial. Enquanto os discípulos queriam saber quando, Jesus dizia como. Como? Sabe como? Pelo poder do Espírito Santo. Convém que ele fosse, mas ele ia deixar, e deixou o Consolador. Ele precisava ir para que o Consolador viesse. E hoje ele está aqui. Hoje nós temos o Consolador. Hoje nós temos a revelação do Espírito Santo em nossas vidas. E eu pergunto a vocês: você está se relacionando com o Espírito Santo? Geração, você está buscando a presença do Espírito Santo? Você está ouvindo a voz do Espírito Santo? Porque Ele fala contigo todos os dias. Ele quer um relacionamento. O poder, ele não está em nós. Ele vem do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer fazer morada em nossa vida. É de dentro para fora. É onde queima. É onde está o óleo. É onde está o azeite. É dentro do nosso coração. Quantos e quantos ainda estão apagados? Quantos e quantos ainda não perceberam a grandiosidade do reino de Deus? Nós estamos aqui esperando o nosso rei voltar. O nosso rei Jesus. Mas muitas das vezes a gente está ligado nas coisas terrenas. A gente está envolto aos nossos problemas, às nossas dificuldades. A gente tem sonhos, a gente tem projetos. A gente quer uma casa, a gente quer conquistar um carro, a gente quer saúde, a gente quer um casamento. Amém? E o Senhor, Ele quer nos abençoar. O nosso Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. Mas hoje, Ele veio dizer, o Espírito Santo, Ele veio dizer para mim e para você, que Ele quer te levar para o céu. É o nosso maior objetivo, acima de todas as coisas. Tudo que nós temos aqui, tudo que nós conquistamos aqui, que é bom, que Deus nos abençoa assim, e a gente agradece e glorifica, não é nada do que tem preparado para nós, lá no céu, nas ruas de ouro, na Jerusalém celestial. Mas para ser testemunha, você tem que acreditar, né? Você estava lá, você viu Ele subir aos céus? Amém? Rivaldo, como é que eu acredito se eu não estava lá? O Espírito Santo testifica. O poder da verdade, o poder da palavra, Ele toca aos nossos corações quando a gente deixa Ele tocar. Quando a gente abre a porta do nosso coração. Nós também somos os discípulos do Senhor. Nós também somos aqueles escolhidos no Senhor. E nós estamos aqui como suas testemunhas para dizer que o nosso Rei ressuscitou, que Ele subiu aos céus, que Ele está sentado num trono de glória, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que o Espírito Santo aqui está e que breve Ele voltará e Ele quer te buscar. E Ele quer você, e Ele quer relacionamento com você. E o que você está fazendo? Em que você está pensando, geração? Jovens do Senhor, aqueles que buscam, acham. Aonde bater será aberto.
O que pedirem será concedido, se pedirem de todo o coração. Essa semana Deus falou grandemente comigo e vem falando. E eu até lembro aqui que o nosso presidente às vezes fala: gente, não olhe para mim, viu? Porque o que tiver de errado sou eu. O que tiver de bom e de maravilhoso é o Espírito Santo. É Deus, é o Senhor. E hoje o Senhor vem falar com você. Eu quero relacionamento. Eu quero que você testemunhe que eu vou voltar, que eu sou rei, que eu venci a morte. Independente, amado, do que você esteja passando, independente da dificuldade que você esteja passando, da necessidade que você queira sanar, o Senhor, Ele está conosco. E isso é o mais importante. Geração do Senhor, geração de brasa, porque dentro do nosso coração existe uma brasa. Eu não sei se essa brasa ela está fraca, eu não sei se já está apagando, eu não sei se todas as situações da nossa vida secular fez com que essa brasa se apagasse, mas hoje eu digo para vocês que o sopro do Espírito Santo, ele vem incendiar no seu coração essa brasa, e ela vai arder, e ela vai arder, e ela vai queimar, e você vai entender que você anseia, que você precisa do Espírito Santo, que você precisa do Senhor, que você é que nem a corça que anseia por águas. Só Ele pode saciar essa sede, só o Senhor. E a palavra de Deus diz que no versículo 8, receberão poder. O Espírito Santo é fonte de todo poder. E esse poder nos dá força para continuar, para vencer, para lutar, para passar por todas as situações. Esse poder não é apenas sentir. Se você sente, muito bem, testifique esse poder. Existe alguém do seu lado que precisa sentir essa presença, esse poder. E se está em você, você é escolhido para testificar. Geração, você está testificando esse poder? Você está compartilhando esse poder, esse agir que tem na sua vida com alguém que precisa? Você está falando de Jesus lá onde você está? Lá em Jerusalém? Diga: Jerusalém, minha casa. Jerusalém é minha casa. Como é que está a tua casa? Como é que está o teu coração? Como é que está a tua família? Será que você está falando de Jesus? Será que você está intercedendo? Será que você está orando? O Senhor diz que tem muitas pessoas que vêm, muitos jovens que vêm para a igreja, da geração Labaredas, que não tem a família na igreja. Muitos jovens estão aqui só. Não. O Espírito Santo está com você. E faz com que você clame Abba Pai. Aquele Pai que te abraça, que cuida de você. E eu digo para vocês, não deixe de orar. Não deixe de acreditar. Não deixe de falar de Jesus para sua família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu acho que você ainda não entendeu. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você precisa acreditar. Você precisa ter fé. Você precisa buscar. Diga: Samaria. Samaria é minha cidade. O que eu estou falando na minha cidade?
que eu estou fazendo em Ananindeua, ou em Belém, ou em Marituba, onde você mora. Eu, como testemunha, o que eu estou falando? Muitos precisam ouvir. Muitos precisam ouvir e ainda não ouviram. E é a única coisa ainda que faz com que o Senhor não venha, até que a última palavra, que a última pessoa ouça que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele é o Deus da nossa vida, para que Ele venha. Ainda há oportunidade, ainda há tempo, e o tempo é hoje, o tempo é agora. E até os confins da terra. Seja verdadeiramente essa testemunha. Não guarde só para você. Não deixe só em você o agir do Espírito Santo. Você é testemunha para falar do amor dele. Você é testemunha para falar da salvação dele. Ah, Rivaldo, a minha vida está horrível. Eu não consigo nem me salvar. Não consigo nem orar. Não consigo nem buscar. Eu digo uma coisa para vocês. Busquem o Espírito Santo, porque é Ele que vai te renovar. É dentro de você que vai jorrar fontes de água vivas. E você vai ter força. Você vai conseguir vencer. Olhar para o alto. Aqueles varões, eles estavam olhando para o alto. Estavam vendo Jesus subir aos céus, por entre as nuvens. Aí apareceram 2 anjos, 2 varões. E eles disseram assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, Ele voltará da mesma forma, para te buscar, para te levar. O que Deus quer falar conosco nessa noite, o que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite, geração. Não olhe para o alto, não é hora de olhar para o alto agora. É hora de ser testemunha, é hora de sair, é hora de falar, é hora de propagar a mensagem da cruz, a mensagem de salvação. É hora de ser flecha, é hora de ser usado, é hora de se encher do Espírito Santo, é hora de trabalhar. Trabalhe, busque o Senhor, porque Ele está voltando. É difícil, né, gente, ouvir pregar essa mensagem, né? Muitas das vezes a gente fala muito sobre bênçãos, cura, libertação, prosperidade, que é bom também, mas a gente esquece do principal, que tem um lugar preparado para nós. Quando o Espírito Santo toma a nossa vida, o nosso ser, o nosso entendimento, o nosso pensamento, o nosso falar, o nosso ouvir, o nosso olhar, o nosso agir, nós entendemos que nada mais é importante além do que sua presença. Nós entendemos que nada mais é importante do que estar com o nosso Rei. E nós devemos ansiar buscar esse Rei. Busque todos os dias, geração jovem do Senhor. Fortaleça sua fé. Acredite mesmo que as coisas não pareçam. Acredite, tenha fé. É acreditar naquelas coisas que a gente não vê, mas a gente sabe que vai acontecer, porque a gente tem um Deus maior. É a gente se fortalecer em oração. Jovem,
Eu também sou jovem, viu? Eu me sinto jovem. Né, amor? Só um pouquinho mais de tempo. Mas você jovem que tem vigor, você jovem que está aí na flor da idade, você que pode falar, você que pode buscar muito mais, não perca essa oportunidade, amados. A oração é a busca no Senhor. Como é que você vai falar de alguém se você não tem intimidade? A oração é intimidade, é conversa, é busca, geração. Você está falando com o Senhor? Você está orando? O que é que tem no seu celular? O que é que tem nas tuas conversas? O que é que tem nas tuas amizades? Cadê a presença de Deus? Hoje Ele está aqui dizendo, pelo poder do Espírito Santo, que Ele tem saudade. Que Ele tem saudade de constância, de busca incessante. Gente, quando eu fazia a propósito, a minha esposa, ela me chama muita atenção, né? Ela fala, vai jejuar. Eu tenho um problema horrível em jejuar. Mas eu peço a força do Espírito Santo. Vamos levantar 3 da manhã para orar. Eita, aquele melhor sono. Eu já estava na cama assim, eu já saía assim. Sabe quando você vai escorregando da cama? Eu ia escorregando, eu já caía ajoelhado assim. Só assim, senão eu não ia. Já era uma tática, né? Mas é uma tática. Parecia que tinha, né? Algo escorregadio. Eu já chegava, já caía ajoelhado. Senhor, eu não sei o que falar, que eu estou com sono. Senhor. E aí ia fluindo. Gente, eu digo uma coisa para vocês. As coisas de Deus são disciplina, hein? Porque a tua carne, humanamente falando, ela não vai querer. Mas você precisa fortalecer o seu espírito. Você está fortalecendo o seu espírito? E a obediência à palavra do Senhor. Porque se a gente levanta nossas mãos e com a nossa boca a gente fala, Senhor, Tu és Rei, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te quero. Será que a gente está obedecendo realmente e fazendo o que Ele quer para a nossa vida? Deixando de lado a nossa vontade carnal, as nossas próprias vontades e fazendo a vontade dEle? Porque se a gente quer agradar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a gente precisa ser obediente. Obediente à sua voz, obediente ao seu chamado, obediente ao cumprimento da sua palavra. Amor ao próximo. Como é que eu posso estar cheio de amor, Débora, se eu não consigo olhar para o meu irmão do lado, que está sofrendo? O que Jesus falou, o que Jesus ensinou? Ama teu próximo como a ti mesmo. Ele deu um novo mandamento. Ele não veio para anular a lei. Ele veio para cumprir a lei. E a gente precisa ter empatia. A gente precisa se colocar no lugar do outro. Tem pessoas sedentas precisando ouvir uma palavra. Você não precisa pregar, você não precisa fazer nada de extraordinário, porque o Espírito Santo, Ele vem de uma forma calma e plena. E Ele vai te usar com uma palavra, com um abraço, com um sorriso. Eu trabalho numa escola.
Lá o negócio é punk, viu? A gente tem muitas situações, muitas crianças, muitos adolescentes, muitos pais que precisam ouvir a palavra de Deus, que passam por situações complicadas. E o Senhor vem tocando o meu coração para falar: Rivaldo, fala do meu amor. Não precisa você ir para longe, não. É aonde você está. Seja referencial. Seja essa fonte também de água viva, aonde as pessoas necessitam, buscam e não sabem aonde encontrar. Diga: está em mim. Essa fonte está em mim. Eu deixei de reclamar da minha vida, dos meus problemas, dos meus traumas, das minhas dificuldades, de tudo que eu passei, para fazer a vontade de Deus acima de tudo isso. E quando eu aprendi que fazer a vontade de Deus me faz ser mais forte, me faz ser melhor, me faz anular todas as coisas ruins, eu sei que Deus ele vai acrescentar. Ele não vai acrescentar todas as coisas. Buscai o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Estudo da palavra. Jovem, se você realmente é uma testemunha, tem a missão de continuar, porque Jesus foi, está pago, a parte dele foi feita, a parte da igreja ainda está continuando, ainda continua. É nossa parte agora, é nosso dever, é nosso legado. E para isso você precisa estar alicerçado na palavra de Deus. Muitas das vezes a gente procura a profecia, a gente procura alguém que possa estar orando e falando algo, a gente procura na internet. Jovem, não se deixe enganar. A revelação está ali, na palavra de Deus. Os estatutos do Senhor, a vontade de Deus, ela está aqui. Você não vai vencer o maligno se você não ler a palavra de Deus. Tem muitos jovens sendo enganados por qualquer um, por qualquer falácia, por qualquer reteté. O Espírito Santo, ele vai falar ao teu coração que é Ele. Ele vai dizer: sou eu. Ele confirma, ele testifica. Mas é preciso estudar a palavra de Deus. Comunhão. Comunhão com seu irmão. Comunhão na igreja. Comunhão com o meu grupo. Comunhão com a minha célula. Líderes do Senhor. A gente sente a falta de vocês. Tem tanto líder que não vem para o culto. E o Senhor sente falta de você. Uma cadeira vazia aqui é uma voz a menos para quem precisa ouvir a palavra de Deus. Serviço. Quando você entende que o Espírito Santo, ele te completa, ele faz morada em ti porque você permitiu, você vai servir, você vai fazer o melhor, não para homens, mas sim para o nosso Deus. Você vai servir amando, você vai servir orando pelas pessoas, você vai servir se preocupando, você vai servir mandando mensagem. Hoje em dia, nós temos facilidade, gente, para falar com as pessoas, para convidar, para falar do amor de Deus. Gente, nós somos livres.
Tem pessoas que não podem nem ler a Bíblia. Tem pessoas que não podem nem orar. Tem lugares que as pessoas são perseguidas e não podem falar o nome de Jesus. E elas anseiam em falar o nome de Jesus. E falam escondidas, em cultos escondidos, em lugares escondidos. E passam horas e horas louvando e adorando o nome do nosso Rei. E nós temos a oportunidade e nós não fazemos. Jesus está voltando. E Ele quer te abraçar. E Ele quer te arrebatar. E Ele quer te levar para Nova Jerusalém. A gente escreve tanta coisa e não fala nada que a gente escreve. Porque tudo é do Espírito Santo. O Espírito do Senhor, Ele está aqui. Você crê? Amém? Você quer sentir o toque do Espírito Santo? A voz no seu ouvido, falando ao seu coração? Fique de pé nesse momento. Coloque a mão no seu coração. O Espírito Santo está aqui. Ele está no meio dos louvores. Ele está no meio da igreja. Ele tem liberdade aqui. Mas Ele precisa que você dê liberdade dentro do seu coração. Feche seus olhos. Se conecte com o Espírito Santo agora. Diga para Ele que hoje você precisa e quer ser testemunha do Senhor. Que a partir de hoje você quer falar do Senhor. Você quer ser flecha. Você quer ser usado. Você quer ser cheio desse Espírito. Diga isso para o Senhor agora. Não espere que eu fale. Não espere que eu diga. Você tem livre acesso com Ele. Ele é o teu amigo e consolador. Ele quer intimidade. Ele quer que você busque mais. Ele quer que você tenha fé aumentada. Ele quer que você ore, que você tenha comunhão, que você leia a palavra, que você busque mais e mais a presença dEle. Que você saia nas ruas, que você seja testemunha no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, na rua, no ônibus, no carro, aonde você estiver. Que você seja usado para falar as boas novas da salvação, daquele que cura, que transforma, que liberta, porque Ele te libertou, Ele te salvou, Ele te tirou lá das trevas para a sua maravilhosa luz. Sacerdócio real, geração eleita, nação santa do Senhor. Sou separado, Deus já me comprou. Louvado seja o teu nome, Deus. Homem sou, nascido do Espírito de Deus, aonde o vento sopra. Cita o Espírito Santo aí. Ele está aí do teu lado. E guerra pra travar. Tem Aleluia. um leão tentando me tragar, mas vigiando a brecha já fechei, porque do Criador eu me lembrei. O dia mal não vai me alcançar. Obrigado pela tua presença, Espírito tem que Santo. Suportar. Na Fala minha conosco. fraqueza vi o teu poder, e dos Traz a espinhos confirmação graça na vida dos teus renascer. Não trocarei minha aliança, não, por um momento de aceitação. O que eu tenho ninguém vai roubar.
Sou tua flecha, pode me lançar. Sou separado, Deus já me comprou. Não voltarei ao velho homem. Eu quero pedir uma coisa para vocês. Nascido do Espírito. Só quem quer ser testemunha, só quem quer ter mais relacionamento com o Espírito Santo, só quem quer ser mais transformado, venha aqui na frente. Venha aqui na frente nesse momento. O Espírito Santo está aqui esperando você. Ele tem uma confirmação na sua vida. Ele quer falar ao teu coração. Não tenha vergonha de vir aqui na frente. Não tenha vergonha de reconhecer que Deus é Deus, que o Espírito Santo está aqui e que você quer buscá-lo. Não se importe com o que vão pensar, o que vão falar. Venha aqui na frente. Você precisa ser renovado. Você precisa ser testemunha viva do Espírito Santo. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. O dia mal não vai me alcançar. Geração forte tem que suportar. Na minha fraqueza vi o teu poder, e dos espinhos graça renascer. Não trocarei minha aliança, não, por um momento de aceitação. A intercessão vai tocar agora em você. O que eu tenho ninguém vai roubar. Vai ministrar em você. Pode me lançar. O dia mal não vai me alcançar. O Espírito Santo vai falar com você. Geração ainda tem pessoas que precisam vir aqui na frente. Na minha fraqueza vi o seu poder. Ainda tem pessoas que precisam vir aqui na frente. Renascer. Não trocarei minha aliança, não, por um momento de aceitação. O que eu tenho ninguém vai roubar. Sou tua flecha, pode me lançar. Sou tua flecha, pode me lançar. Sinta o toque do Espírito Santo agora te renovando. Sinta o poder do Espírito Santo que quer te transformar, que quer te fazer forte, que quer te fazer filho. Aquele que é testemunha viva do Senhor. Aquele que vai passar por todas as barreiras e dificuldades. Aquele que vai buscar e ansiar pela presença do Espírito Santo. Não tenha medo. Não tenha medo, porque você pode estar passando hoje por algum problema, por alguma dificuldade, por uma doença na família, por algum problema financeiro. Não importa, Deus está contigo nessa noite. Deus está confirmando no seu coração que Ele não vai te abandonar, que Ele só precisa do teu coração. Ele só precisa da tua fé, do teu reconhecimento, da tua busca, da tua entrega. Toca, Espírito Santo, agora, usando pelas mãos dos intercessores, Senhor. Que nessa hora Tu venha tocar nos Teus filhos, trazendo a confirmação da Tua verdade. Tu venha transformando, Tu venha, Senhor Deus, curando, libertando, trazendo a paz, trazendo, Senhor Deus, a Tua presença santa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a sua fé seja renovada. Que a sua fé seja renovada. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela geração eleita. Obrigado pelos teus filhos que reconhecem que precisam da tua presença. Nós precisamos testemunhar. Nós precisamos falar. Porque falando nós vamos sentir e ser usados e ser transformados. Ao falar, ao ser usado, a ser instrumento Teu, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Deus.